Olá, Porto Velho. Estamos aqui hoje com o programa Atitude, no momento de caos, no momento de tempestade, mas a atitude de amor deve prevalecer. Jesus nos ensinou, né? Que nós temos que amar com atitude. No livro de Tiago também, quando alguém aparecer para você, você não tem que falar só Deus te abençoe. Se aquela pessoa apareceu no seu caminho e veio até você, você tem que amar com atitude. Então esse programa Atitude é uma atitude de amor. E hoje nós estamos aqui com o âncora do programa, que é Marcos Magalhães. Seja bem-vindo. Hoje eu encerro essa série de entrevistas porque o pastor Marcos e o apresentador Marcos Magalhães teve uns dias ausentes. E aí, hoje nós estamos aqui para falar dessa experiência de quarentena. Então, fala aqui para Porto Velho. Eu queria que você desse uma saudação de paz, né? Que somente a paz nós seremos pacificadores desse tempo. Amém. Olá, Porto Velho. No primeiro momento, Zé, eu queria agradecer a Deus, né? E isso nós temos que ser gratos sempre pelo que a gente vive. E no segundo momento eu quero agradecer a você pela oportunidade que o Senhor me deu de voltar para a TV. E eu não tinha mais ideia em voltar para a TV, mas Deus sabe todas as coisas. E você me deu uma oportunidade me dando um presente. Que o programa Atitude foi um presente. Muito obrigado, cara. Foi um presente para mim. E em momento de caos, Zé, momento de caos é para quem não tem Jesus. Quem tem Jesus não tem caos, irmão. Jesus, muitas passagens na Bíblia, Jesus de madrugada ele saía para orar. Sabe que hora que Jesus dormia? No barquinho durante a tempestade. Entendeu? Então pode estar acontecendo uma tempestade no mundo nesse exato momento. Mas procura aí no seu barquinho aí, Jesus está aí no seu barquinho. Então, a gente seguimos as recomendações médicas, exatamente há 20 dias atrás, eu tive contato com uma pessoa que foi diagnosticada positivamente para o coronavírus. Eu liguei para o secretário de saúde, o Fernando Máximo, e ele falou: Marcão, com quem você está convivendo? Em casa é eu, a Ana, a minha esposa, o Emanuel, meu filho, e a Rafaela. 3 dias antes dessa reunião que eu tive com essa pessoa, uma empresária de Manaus, minha sogra tinha chegado, minha sogra com 74 anos de idade, 3 dias antes dessa reunião, e no dia dessa reunião, a minha filha chegou de Palmas para visitar minha sogra do Paraná e minha filha de Palmas. E aí a gente ficou em 6 pessoas e o secretário, que Deus o abençoe, lhe capacite grandemente, ele falou: Marcão, você está sentindo alguma coisa? Eu falei: não estou sentindo nada, secretário. Ele falou: entre em isolamento você e sua família. A minha esposa é secretária, você sabe, adjunta do município, ligou para o prefeito, ligou para o chefe de gabinete, para o secretário da secretaria dela, falou: gente, eu estou parando de trabalhar, eu comuniquei o Zé e nós fomos para dentro de casa. Mas essa decisão, eu sei que sua filha veio para cá, veio para ver os pais, Viu bastante. Veio para curtir a família e curtir um pouco essa cidade maravilhosa de Porto Velho. Chegando aqui, ela ficou confinada com a família. Mas foi uma grande experiência, Marcos. Como é que você, como família, que é o maior projeto de Deus, Amém, você fecharam junto para passar esse tempo? Ô Zé, Zé e nossos queridos amigos que estão nos assistindo, os 2 primeiros dias, olhem para mim, foi desesperador. Os 2 primeiros dias. Eu recebi essa notícia no sábado. Você me ligou no domingo? Te liguei domingo de manhã. Eu recebi a notícia no sábado. E inclusive a gente ia jantar fora no sábado à noite. Com sua filha? Com a minha filha e com a minha sogra. Estava tudo certinho. E no impacto da notícia,
eu já liguei para o secretário mandou isolar e, queridos, você olha para os seus entes queridos e a possibilidade de algum deles ficar doente e vir a falecer, minha filha se desesperou, ela começou a chorar e falou, eu quero ir embora agora, eu quero ir para Palmas, eu quero estar perto do meu marido, e no sábado foi assim, no domingo foi assim, na segunda-feira eu juntei o povo todo, eu falei, gente, senta aí, e primeiro eu fui lá em Mateus, li Mateus 24. Que Mateus 24, pastor Marcos, para mim ele resume todo Apocalipse. Todo Apocalipse. Eu falei lá que isso já estava na Bíblia, isso já antes desse evento, esse evento já estava todo descrito lá, entendeu? E que Deus tinha um propósito na vida de cada um daqueles que estavam ali em casa, daquelas 6 pessoas. Eu, Ana, minha esposa, Marcela, minha filha, que mora em Palmas, Rafaela, que mora comigo, Emanuel, que mora comigo, e Dona Maria Luísa, minha sogra, que está nos visitando. Minha sogra não foi embora ainda. Minha filha foi ontem ela voltou, acabou o confinamento. E aí eu falei do Mateus 24, fui para Salmo 91, praga nenhuma chegará à tua tenda, e relembrei as promessas que Deus tinha na minha vida e na vida de todos aqueles que estavam ali. E comecei a agradecer e a louvar o Senhor pelo momento de qualidade que a gente começaria a ter a partir daquele dia. E a partir de segunda-feira, Zé, todo dia foi um culto. Todo dia foi um culto. Detalhe, queridos, eu moro na estrada do Santo Antônio, eu moro numa chácara, e do lado, no muro da chácara que eu moro, a casa é alugada, não é minha, tá bom? Tem um condomínio residencial, um prédio. E eu comecei a fazer o culto na minha garagem, e como eu falo alto, e eu comecei a me direcionar àquele povo, e o pessoal começou a responder lá das janelas, gritar glória a Deus, a entregar a vida para Jesus, e a gente começou a louvar, Zé. Aí foram momentos maravilhosos. Então, esse caos de coronavírus fez com que, daquele momento ali, do pânico, do medo, você encontrou uma maneira de propagar o nome do Senhor Jesus e apresentar para outras pessoas que estavam ali confinadas, ali naqueles Sim. apartamentos. Você pegou aquela oportunidade e o momento também de unir a sua família, né? Eu sei que você, como sacerdote da sua casa, Amém. Você falou aí no Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo tão lido agora nesse momento, que é um salmo... A gente já decorou ele. Não, que é um salmo que, na verdade, foi para o rei Ezequias, né, que prolongou mais 15 anos. E é um salmo também que diz lá, Marcos, não tentará o seu Deus. Então, na verdade, nesse momento que eu vou já partindo para o próximo bloco, nós temos que obedecer às autoridades também. Você obedeceu o secretário de saúde, que está fazendo um trabalho, vou parabenizar esse homem, para a honra e glória, o homem que tanto o ministro, né, quanto o secretário está fazendo um trabalho. O ministro está de parabéns, é um cara que a fala dele acalma a população. Mas nós vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Só um momentinho aí, só um intervalozinho, rapidinho nós voltamos. Voltamos com o programa Atitude. E aqui nós encerramos o bloco falando sobre autoridades. E falando sobre autoridade, pastor Marcos Magalhães, tem um decreto do presidente, certo. Tem um decreto do governador que foi louvável essa semana. Ele abriu alguns comércios, quer dizer, fez um decreto que é louvável, porque a vida tem que seguir. E quando nós falamos em autoridades, há uma discussão muito ampla. E aí, você acha que nós temos que obedecer à autoridade do presidente, do governador? Eu lhe pergunto, passo, que aqui nós estamos falando da sua experiência, mas quando nós encerramos o bloco sobre autoridade, eu queria que você aqui, como nós estamos sempre falando de Romanos 13:1, o que é obedecer à autoridade nesse momento, nesse pânico?
Na questão da autoridade, a primeira coisa que eu aprendi, inclusive, com o pastor que você me apresentou, o pastor Humberto, Deus não lida com rebeldes, tá? Deus não tem conversa com rebeldia. Então, e toda autoridade constituída, ela é primeira realizada no céu. Ninguém é deputado porque quer, porque fez uma boa campanha. Ninguém é presidente porque quer, porque fez uma boa campanha. Eles são porque Deus assim os constituiu. Então nós temos que obedecer às autoridades constituídas, às autoridades civis. Você está entendendo? Nós temos que obedecer. Esse é o primeiro ponto. Então, vindo aí um decreto presidencial, nós temos que obedecer, não tem jeito. Entendeu? Vindo aí um decreto a nível estadual, nós temos que obedecer, e vindo o decreto municipal, também temos que obedecer. Dentro, presta atenção, Zé, dentro de muita responsabilidade. Em nenhum momento eu senti sintomas de gripe, coriza, catarro, gripe, tosse, dor de cabeça ou febre. Mas eu recebi um conselho, uma ordem do secretário de Justiça do Estado... De Saúde. Perdão, desculpa. De Saúde do Estado, que além de ser secretário, ele é médico. Ele falou, Marcão, eu vou te pedir para você entrar no isolamento social. Eu tinha que obedecer, Zé. Até porque, Zé, por exemplo, a minha esposa na secretaria dela lida com 1.500 funcionários. A gente não poderia ser irresponsável. Então você respeitou uma ordem. Claro. Tá, mas o presidente, nós vamos aqui, porque é um tema, nós estamos, não adianta nós fugirmos. Não dá para fugir. Não dá para fugir. O presidente fez um pronunciamento na quarta-feira, né, ele falando que, na verdade, ele se expressou de alguma coisa que é uma gripezinha, e que não é. Que, na verdade, a coragem dele, o tempo é que vai dizer se ele está certo ou se ele está errado. Certo. Porque o pós-coronavírus, nem eu, nem você, nós não sabemos como. Ninguém sabe, né? E desse mistério. Mas ele, como a maior autoridade da nação, ele é a maior autoridade. E, na verdade, quando Paulo escreveu Romanos, quem era o imperador? Era Nero. Mas ele pediu ali, Paulo, quando ele escreveu, para respeitar a autoridade que estava sobre Nero, que era um imperador perverso. E aí? Um pouquinho da história, Nero foi considerado o segundo pior imperador de Roma, mais ruim. O primeiro foi Calígula e o segundo foi Nero. Nero mandou colocar fogo em Roma para culpar os cristãos. Nero foi um cara terrível. Mas vamos lá. Zé, vamos lá. Primeira coisa, eu já falei aqui no primeiro bloco. Você tem promessa de Deus, irmão, nada vai te parar. Não tem vírus que vai te parar. Se Deus tem promessa na sua vida, irmão, Deus vai te revestir, vai cobrir com o sangue dele e você tem que seguir em frente. Tá? Vamos falar do presidente. Primeiro ponto, eu aceito a autoridade dele porque Deus assim o constituiu. Vamos a alguns pontos que as pessoas não estão levando em consideração. Zé, no discurso dele eu prestei atenção, ele falou no telepronto. O que é no telepronto? Está sendo filmado aqui e o que ele tem que falar está aparecendo embaixo, vai aparecendo o que ele tem que falar. Então não foi de improviso, ele não falou aleatoriamente, ele preparou aquilo que ele foi falar. Se ele escapou um pouco na forma de se direcionar, ele não poderia diminuir o vírus numa gripinha. Isso eu acho que ele errou. Ele não podia diminuir. Mas para ele ter preparado aquele discurso, ele tinha informação privilegiada. Hoje ele é amigo pessoal da maior autoridade mundial em termos de nação, que é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Hoje ele é ligado ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, as duas maiores autoridades a nível de potências mundiais do mundo, que seguem Jesus. Tá? Não estou falando das autoridades socialistas e comunistas, estou falando daquelas que seguem Jesus. Certo? Então, quando ele fez isso, Zé, no primeiro discurso, o que aconteceu? No outro dia, todo mundo que era inimigo do Bolsonaro se manifestou. Alcolumbre, Maia, o Caiado aqui em Goiás. O
Caiado quase foi lixado ontem. A população foi para cima do presidente de Goiás, quase lixou ele, chamando de traidor, traidor do povo, quase quis bater nele. Com essa atitude, presta atenção, com essa atitude, ele identificou os inimigos dele e da nação brasileira. E o discurso de ontem do ministro da Saúde foi para fechar com chave de ouro. O ministro da Saúde, ele só não confirmou, mas ele falou que o remédio brasileiro é a solução. Ele só não confirmou. Mas o Bolsonaro fez esse discurso. Quem era contra ele se manifestou, foi para as redes sociais. A população hoje se revoltou contra essas pessoas. Alcolumbre, presidente do Senado, Rodrigo Maia, presidente da Câmara de Deputados, Ronaldo Caiado e outras pessoas. O Dória em São Paulo. Todo mundo ficou contra essas pessoas e todo mundo está do lado do presidente. Eu não acho ele tão louco, não. Então, na verdade, o governador Dória, São Paulo, para mim, é outro país. Claro. Muito forte. Claro. Tem reservas, tem uma solidez financeira muito grande. E Dória, o governador Dória, com todo devido respeito, como autoridade para aquele estado, ele está liderando um grupo de governadores e ele foi para um embate. O presidente da República, nesse momento, ela é mais autoridade ou a autoridade, que eu vou te chamar para o segundo bloco, a autoridade do presidente da República, ela sobrepõe a autoridade do governador Dória? Porque eles estão num embate, num debate aí, um discordando do outro. Você vai responder para a gente fluir, para terminar o último bloco, que a gente começou em um bloco e está terminando no outro. É o tema do momento. É verdade. Então, vou chamar um intervalinho e a gente já retornamos. Olá, voltamos ao programa Atitude, hoje com um apresentador que vai retomar suas atividades nessa próxima segunda com temas importantes, relevantes, a informação precisa, imparcial e falando das boas novas, que é o Evangelho, que é uma boa notícia. Amém. Então, nós estávamos falando, finalizamos o bloco falando sobre a autoridade do presidente e do governador. Cada uma tem a sua devida importância, mas a maior autoridade é do presidente ou do governador nessa discordância? Independente de nós falarmos de Jair Bolsonaro e de João Dória, independente de nós falarmos de República Federativa do Brasil e do Estado de São Paulo, o presidente sempre tem maior autoridade do que o governador. O presidente tem sempre maior autoridade do que o governador. Esse ponto. Agora nós vamos trazer para a realidade, São Paulo e Brasil. O senhor João Dória está sendo extremamente leviano e irresponsável, que tramita nas mídias sociais, no Instagram, no YouTube, um decreto dele em que ele aceita, em janeiro, ele recebe a notícia que vai haver uma pandemia no Brasil, que vai haver uma pandemia atingindo o estado de São Paulo, está em janeiro, está nas mídias sociais, e ele irresponsavelmente, não só ele, mas como os outros governadores também, de outros estados, ele chamou a população para o carnaval de rua e ele fala durante o carnaval de rua que o maior carnaval de rua, mais de 600 blocos, foi na capital de São Paulo. Se ele sabia que já tinha o índice, que já tinha notícia que havia uma pandemia de um vírus, nós não poderíamos ter feito esse carnaval. Na verdade, eu sou suspeito de falar de carnaval, muitos de vocês sabem do movimento que eu fazia. Isso é passado. Não, já ficou, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Amém. Mas eu lhe falo, então, naquele momento, naquele período de fevereiro do carnaval, você acha que aquelas aglomerações, ela fez com que esse vírus evoluísse naquele estado de São Paulo? Eu tenho certeza absoluta. Você tem certeza? Eu tenho certeza absoluta que muita gente foi infectada no carnaval e está se manifestando agora. Eu tenho certeza absoluta. Nós podemos correr risco, por exemplo, o primeiro caso no estado de Rondônia foi um rapaz que estava em Ji-Paraná, mas ele tinha vindo de São Paulo, né? Tinha vindo de São Paulo.
Beleza. Muita gente pode ter se infectado no carnaval. Na verdade, o presidente, a fala do presidente, eu acho que ele devia preparar a população, ver assim, até 45, isso aqui é uma sugestão, na verdade, claro. só tem uma verdade absoluta. Senhor Jesus Cristo. Pronto. E o resto, na verdade, são opiniões. Nós temos que viver o que está escrito na Bíblia. A Amém. Bíblia é o manual. É que nesse momento, Manual de sobrevivência. nesse momento de tempestade, de pânico, de medo, nós temos que buscar lá a fonte. Quem é a fonte? Jesus. Claro. Ele é o caminho. Então, o que eu vejo é que ele tinha que preparar, Marcos, eu quero aqui ouvir a sua opinião, preparar as pessoas para a gente seguir a rotina da vida, cuidando dos idosos, acima de 55 anos, 60 anos, e aquele que vai trabalhar não ter o contato. Mas tem uma casa, tudo dá um jeito. E a vida tem que seguir. A vida tem que seguir, porque se eu quero saber aqui da sua opinião, a vida as igrejas tem que estar aberta. Qual é a sua opinião sobre isso? Sobre o trabalho, se ele teve o decreto do governador, e se a igreja tem que continuar com as portas abertas, mas só com 5 pessoas, ou com 20, com 30, dando uma palavra de encorajamento, que essas pessoas vão precisar da igreja, que a igreja é a solução do nosso Estado, do nosso Brasil. Eu discordo do presidente da forma que ele se expressou no discurso dele. Só isso. No demais, eu acho que a população economicamente ativa, que não está dentro do grupo de risco, você que não tem nenhuma doença crônica, você não é hipertenso, você não é diabético, e você está abaixo dos seus 55 anos, dos seus 50 anos, eu acho que essa população, usando álcool gel, evitando aglomeração de pessoas, lavando as mãos, eu acho que a gente pode trabalhar. Concordo com ele nesse sentido. As igrejas, nós não podemos fazer os cultos para 150 pessoas, para 200 pessoas, mas a igreja pode atender as pessoas individualmente ou em grupos pequenos. A igreja tem esse papel. Ontem, inclusive, ele baixou um decreto abrindo as igrejas como um dos serviços essenciais no Brasil. Ele baixou um decreto ontem. Que informação Ele baixou um boa. decreto ontem. Igrejas abertas faz parte de serviço essencial, como mercado, como farmácia, como os hospitais. Você está entendendo? Então eu acredito nisso. É o que eu vou fazer. Sem irresponsabilidade. Ontem, por exemplo, eu quero aqui para me passar para vocês como a gente está informado. Uma senhora foi sentindo sintomas numa UPA aí não sei se foi na Zona Leste ou na Zona Sul, e ela queria ser atendida primeiro, e ela não conseguiu ser atendida primeiro, até porque tem uma fila. Ela começou a dar gusparada nas pessoas dentro da UPA. Chamaram a polícia e prenderam essa mulher. Nós não podemos ter esse comportamento irresponsável nesse momento. Eu não quero assustar ninguém. E não é uma gripinha, é muito séria. Então temos que tomar cuidado. Claro que temos. Nós temos que ter um comportamento e responsabilidade com os idosos, responsabilidade. Claro. Mas o direito de ir e vir, nós temos que exercer nesse momento. Dentro de responsabilidade. Como nós estamos aqui. Por exemplo, na minha opinião, criança, nesse momento não podia ir para a escola. Então, porque a criança pode levar para o seu avô que está dentro de casa. Então, a atitude correta Sim. de preservar as crianças dentro de casa para ela. Você, por exemplo, você não fica colocando a mão na boca, Zé. Você não fica colocando a mão no nariz. Você já tem. Agora a criança sabe disso? Ela não tem esse discernimento. Então nós temos que ter essa responsabilidade, sabe? E eu acredito em nome de Jesus. Brasil é a bola da vez nesse caos mundial. A nível de fornecimento, primeiro lugar, Zé, de missionários para o mundo. O Brasil está liderando missões no mundo inteiro. O Brasil tem levado os brasileiros para orar pelo mundo inteiro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Zé, a cura desse mal vai sair do Brasil.
Eu acho que esse remédio que já está pronto aí, que foi administrado desde a época de 70 para malária, pode ser a cura. Está sendo usado. E terceiro, o Brasil vai ser alimento no mundo inteiro. Ontem eu estava vendo um jornal, uma mulher de 62 anos em São Paulo, ela se recuperou, estava no estado grave, 62 anos, e ela estava testemunhando. Então, eu creio que esse remédio, ele vai... mas o que os médicos aconselham é que não tome o remédio só com prescrição médica e com acompanhamento médico. Mas você sabe por quê, Zé? Porque os efeitos colaterais é muito forte. Se você tem um problema de diabetes, ele pode atingir a sua visão. Se você tem um problema de hipertensão, pressão alta, ele pode te causar infarto. Por isso que ele não pode ser tomado sem prescrição médica. E teve pessoas que foram na farmácia e compraram... Não pode. Essas pessoas deveriam voltar, devolver ou trocar esse remédio. O que é que você acha? Eu, na minha opinião, tenho que devolver. E trocar, porque tem pessoas que necessitam desse remédio. Não tem mais para vender, né, Zé? Ele não tem para vender mais em farmácia. O Ministério da Saúde recolheu tudo. Você não acha ele para comprar mais. Quem tem em casa lá. Mas veja bem, olha o que eu vou falar para vocês. Ele começou a ser usado em pessoas que estão em estado gravíssimo. Pessoas que já estão entubadas, já estão respirando por aparelhos. E tem dado resultado positivo. Tem curado algumas pessoas. Já está se usando pela Fundação Oswaldo Cruz, está se usando pelo Hospital Albert Sabin, Albert Einstein, perdão. Já está sendo usado. Mas o efeito colateral é muito forte. Então tem que ter responsabilidade até para usar esse remédio. Pastor Marcos, o programa tá bom. Nós temos que... nós vamos fazer mais um bloco. Ótimo. Porque você tem que... Você pediu pro diretor de TV? O diretor tá ali só mandando eu acelerar. Venezuelano que nós abraçamos e agora não pode nem abraçar, né? Não pode mais. Mas eu vou chamar Ele falou que ia me dar um abraço quando eu cheguei, ele não me abraçou não, viu, Zé? Mas quando nós começamos, nós vamos finalizar, nós vamos falar mais também do que você tem proximidade, nós vamos falar do prefeito, o que é que ele está fazendo com as medidas, e vamos falar um pouco também da sua experiência, porque nós começamos e o apresentador aqui já entrou, mas é o fluir. Esse aqui nós estamos, na verdade, nessa conexão. Onde tiver 2 ou 3, Deus se faz presente. Ele se faz presente aqui e se faz presente aí na sua casa, quando você invocar o nome do Senhor. Então eu vou chamar mais um intervalinho e já voltamos. Olá, Porto Velho, estamos de volta aqui com o programa Atitude. E eu deixei no bloco anterior para você falar da sua experiência e eu queria que depois a gente ia falar sobre essa pandemia que não temos como fugir, né? Claro. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência e aí nós voltamos para o tema, o que é que nossos governantes, prefeitos estão fazendo, se está fazendo o dever de casa. Queria que você falasse um pouco da sua experiência dentro de casa. Você já falou no primeiro bloco e nós estamos aqui fluindo. Queria que você falasse se você saiu mais forte, mais fortalecido, se sua fé está firmada naquele que pode todas as coisas, que é Deus. Como eu falei no primeiro bloco, os 2 primeiros dias foram muito difíceis, muito mesmo. E minha filha tinha chegado um dia antes e já queria voltar para ficar com o marido dela, porque a sensação que a gente tinha que em pouco tempo ninguém mais ia se ver, essa loucura toda. E aí depois a gente se juntou, começamos a orar, começamos a fazer o culto caseiro, o culto dentro de casa. E, Zé, com uma semana a gente já começou a rir da situação. Já estava todos... Não, já estava todo mundo alinhado e conectado a Deus. Muito relaxado. Inclusive, Emanuel, meu filho, você fez eu comprar um tabuleiro de xadrez e você não me ensinou a jogar xadrez ainda, tá, filho? Eu quero aprender a jogar xadrez. Tempo de qualidade com os filhos. Sentar, olhar no olho. Pai, isso aqui, filho, isso aqui é assim. Vamos fazer alguma coisa junto. E um detalhe interessante, eu não sei se na casa de vocês está assim, Zé, a sensação
a sensação que dá é que a gente quer ocupar a mente. Como não tem o que fazer, cara, eu lavava a louça 3 vezes por dia. Toda hora, não fica um prato na pia. Roupa suja não existe. Toda hora as pessoas estão lavando roupa, lavando casa. Minha casa lavaram ela do piso ao teto umas 5 vezes em 15 dias. De entrar com a mangueira dentro de casa e jogar. Sabe? As pessoas querem se ocupar, querem fazer alguma coisa. Mas o grande positivo disso tudo, Zé, disso tudo, foi o culto no lar. E a gente voltou a orar junto. Todo mundo tem orado junto. Eu não convoco minha família nesses horários, mas Deus tem me levantado 3, 4 horas da manhã e eu tenho dobrado meu joelho nesse horário. É quando o horário que eu mando meus devocionais. Você sabe, o horário chega lá. Mas Deus, a gente voltou a orar com mais afinco. Hoje, por exemplo, nós tivemos aqui, Márcia é testemunha, nós tivemos 8 minutos de oração aqui dentro dos nossos estúdios aqui, coisa que a gente não estava fazendo. Então você está, na verdade, conectado ao Espírito, que você é selado pelo Espírito Santo o tempo todo e disponível para Deus nesse momento. Não tem coisa ruim com Deus, é só coisa boa. No momento você acha que é ruim, mas você sai fortalecido. A sua casa vai sair fortalecida dessa situação. Os seus filhos vão voltar o coração para Deus. A sua esposa, o seu marido, eles vão se voltar para Deus. É momento da gente se voltar para Deus. Eu abençoo a sua casa. Fala, Zé. Então, pastor Marcos, nesse momento essa tempestade vai passar. Jesus Amém. É o caminho. Amém. Vai ser um ano 2020, eu já creio que vai ser o ano da promessa. Mas todos nós vamos ter que passar aí pelo estreitozinho para nos alinharmos. A igreja, ela vai ter que entender que ela tem que reavaliar tudo, a sociedade, as famílias, e não tem. Só Jesus pode, no dia mau, trazer esperança, e Ele é a luz. E a igreja que fala da fé, prega a fé, ela tem que estar nesse momento firme na promessa que Deus tem. Romanos diz que nós vamos mudar o mundo, não vos conformei-vos com o dia de hoje, mas que haja uma metanoia, uma mudança de Romanos atitude. 12, 2. Uma mudança de atitude na sua mente. Você precisa se mudar, nós estamos vivendo outros tempos. Você precisa mudar. E a palavra do Senhor já nos adverte isso. Não quer mudar na facilidade, vai mudar na dificuldade. Então o mundo nunca mais será o mesmo. Nunca mais. Agenda, mudou a rotina das pessoas, as pessoas viram que é frágil, então só tem um caminho, é Jesus, meu irmão. Amém. Então aqui a gente já está caminhando já para o final, e as autoridades locais, prefeito, governador, secretários de saúde, tanto do município, o que é que você vê, como você está conectado? Eu vejo assim que eu estou recebendo muito release da prefeitura, Lubiana, ele entrou agora há pouco tempo, mas ele está mandando as informações, está fazendo um ótimo trabalho, parabenizar. Né? A gente não tinha essas informações da prefeitura, não. Está chegando. Todo dia eu recebo. Todo dia chega. Todo dia chega. Já encerrando o programa, a venezuelana está ali mandando, acelerando. Diretor. Queria que você fizesse as considerações finais. E aqui eu passo, esse é no programa Atitude. Hoje eu encerro. Para mim foi um aprendizado. Eu agradeço. Muita coisa eu aprendo contigo. Nós estamos aqui para contribuir. Amém. Quando eu te convidei para vir para cá, era para dar as boas notícias. Claro. Não criticar, não falar, mas a crítica para ser a solução para a sociedade, isso é nosso trabalho e nosso dever. Nós não criticamos, nós mostramos os fatos e levamos a população a fazer uma análise. E se é um fato, ocorreu, está aí. A população tem que saber disso. A população tem que opinar. Até porque é o dinheiro da população que está sendo investido nesse tipo de ações. Boa noite, Porto Velho. O programa Atitude fica por aqui. Eu, na qualidade de homem de Deus, de servo, de pastor, eu abençoo a sua casa, a sua família, os seus negócios, a sua saúde, com a paz do Senhor Jesus. Tchau.